Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 18 e 20, e também a TV Cidade. E no programa de hoje eu converso com a doutora Ana Nazário, que é angiologista. Doutora Ana, seja bem-vinda ao programa Sabor e Saúde. Obrigada, Sadi, e aos seus telespectadores. Hoje vamos ter então um assunto pertinente, né? Pois é, angiologista. O que faz um médico angiologista? Vamos esclarecer isso em primeiro lugar. Então, existe uma diferença entre o angiologista e o cirurgião vascular. Sim. Na verdade, a diferença é que nós trabalhamos com a parte mais clínica, além da diagnóstica e de tratamento também. E o cirurgião vascular, ele aborda mais a questão cirúrgica em relação à questão circulatória. Só que os dois profissionais, eles trabalham com o mesmo objetivo, que é a questão circulatória, que envolve as veias, as artérias e os linfáticos. São 3 tipos de circulação que a gente tem no corpo. Veias, artérias e linfáticos. Veias, artérias e linfáticos. Como é que dá para classificar isso? Como é que se diz lá fora, esmiuçar? Esmiuçando. Na verdade, as artérias são os nossos vasos, né? Como se fossem os canos que saem o sangue do coração e levam, irrigando todo o nosso corpo. As veias são esses vasos, a continuidade desses vasos que trazem o sangue do corpo para o coração. E os linfáticos são capilares fininhos como fio de cabelo, que eles recolhem, eles enxugam principalmente a nossa pele. Por isso que existe um linfedema, né? Que são pessoas que têm problemas de saúde da questão linfática. Então são 3 tipos de circulação que atuam fazendo com que o sangue vá, atinja o seu objetivo e retorne para o nosso coração. Ah, tá. Bom, hoje vamos falar um assunto específico, acho que é curiosidade de todo mundo, principalmente das mulheres, mas os homens também têm problema de varizes, né, doutora? O que são as varizes? Então, a variz, ela é uma veia que já está doente. Então, na verdade, a gente pode classificar quando uma veia aumenta de calibre e fica tortuosa. Aqueles vasinhos que as mulheres falam aranhinhas, que surgem de forma estética, que incomoda também, são varizes. A gente tem varizes em várias regiões do corpo, né? Pode ter varizes no esôfago, varizes na região anal e varizes nas pernas principalmente. Só que o angiologista ou o cirurgião vascular, eles atuam nas varizes mais em relação às pernas. Nas outras áreas a gente tem especialidades que atuam melhor. Hoje em dia na medicina se fala muito em histórico familiar. Varizes, problema circulatório tem a ver com histórico familiar também? Pois então, a genética ela vai explicar muitas questões circulatórias e a questão de varizes é uma questão que é bem importante, puxando um gancho para o que você falou. A questão de varizes ela tem a ver com a questão genética, com a questão da obesidade, sedentarismo, dá muito mais frequente em mulheres do que em homens, isso já é fato. Pessoas que trabalham muito tempo em pé, há muito tempo sentado, também tem essa questão da alteração das veias e vai se tornando varizes. E a gravidez é um fator crucial para algumas mulheres, nem todas vão ter varizes pós-gravidez, mas é um dos fatores. Entre outras questões que não são tão relevantes, né? E existe uma idade, assim, uma faixa de idade que a pessoa está propensa a ter problema de varizes? Ou uma pessoa nova, por exemplo, um adolescente, pode ter problema de varizes ou não? Então, hoje em dia tudo é muito precoce, né? E o uso do anticoncepcional é uma questão que vem tornando essa questão de varizes precoce também. Então você consegue ver adolescentes com vasos ou varizes mais alterados por essa questão. Sendo que a gente também tem algumas síndromes que a criança tem ao nascer que também vai apresentar varizes, que são os hemangiomas associados, né? Então nem sempre é uma questão do anticoncepcional, tem algumas síndromes que também tem a ver. Sim. E a varize atinge homens também, mais mulheres do que homens, ou não? Mais mulheres do que homens. Mas por que a mulher tem a função do anticoncepcional? Então, a mulher ela tem a questão do seu ciclo hormonal natural, né? Independente do anticoncepcional.
Então, a cada ciclo que nós mulheres temos e vamos menstruar, é uma bomba de hormônio. Por isso a gente fica literalmente a flor da pele. E esse hormônio ele faz com que a veia ela aumente de calibre, ela haja uma dilatação. E a cada ciclo é uma nova dilatação, que vai voltar ao normal depois que passa o ciclo, mas enfim é uma dilatação. É como se fosse um elástico. Você vai esticando a cada ciclo esse elástico, chega uma hora que o elástico não aguenta mais e perde a sua função. Mesma coisa a veia. Ela vai esticando, dilatando, contraindo, chega uma hora que ela vira uma varize porque ela não tem esse suporte. A varize, a mais comum é nas pernas. Mais comum é nas pernas. Mais para baixo do joelho, para baixo do joelho, é isso? A gente pode ter varizes desde coxa, bem acentuadas, lateral de coxa, abaixo do joelho, tornozelo, pé, pernas no geral, assim, bem comum. E a solução para tirar a varize é só cirurgia? Tem outro tipo de procedimento que faz desaparecer? Então, na verdade, assim, dependendo do grau que está a doença, né? Então, se é uma questão inicial, você pode fazer tratamentos que a gente chama de escleroterapia, que é injetar um líquido dentro desse vaso para que ele colhe uma parede na outra e com o tempo o organismo vai absorvendo isso. O pessoal chama de secar varizes, né? Que é um termo mais rotineiro, assim. E se for um grau mais avançado, é cirurgia. Não tem o que pensar, porque tem pessoas que têm mais de uma cirurgia ao longo de sua vida. Ah, mas eu já operei. Não, mas o teu histórico familiar é importante, o teu trabalho fica muito tempo em pé, ou está obeso. Então são questões que vão te favorecendo a que o retorno de sangue não seja adequado. A pessoa fez uma vez, pode fazer de novo. Pode fazer até 4, 5 vezes, dependendo da pessoa. Mas são várias vezes, a varize são várias vezes que começam a ficar saliente ou tem número específico? Varize pode dar em qualquer trajeto venoso que ficar doente é uma varize. Então pode ser um enovelado venoso que a gente vê, nossa, parece que está cheio de caninhos, né? Pode ser só um pontinho que a gente sente no exame físico, por isso que é importante examinar bem o paciente. Porque às vezes, não é que não existam varizes aparentes, mas às vezes a pessoa tem uma camadinha de gordura na pele que não deixa perceber tanto a questão alterada. Então se faz exames diagnósticos tipo ultrassom, que a gente consegue mensurar de forma mais adequada. O histórico familiar, a pessoa é sedentária, ela não caminha muito, trabalha sentada, por exemplo, o dia todo. A pessoa, por exemplo, uma pessoa obesa tem chance de ter varize também ou não? Tem. Mas? Tem, porque na verdade o que acontece? O sangue ele precisa voltar. Tudo que desce volta. Se ele não tem força para voltar, seja porque a pessoa não deambula, não caminha, não tem uma panturrilha adequada, com fortalecimento muscular, ele perde aquele impulso inicial dessa volta do sangue. E quando você tem o abdômen mais saliente, você faz com que tenha uma força contra esse sangue que está querendo voltar. Então faz com que às vezes elas fiquem engurgitadas, que elas fiquem mais cheinhas. E é aquela história do elástico. Quanto mais você estica o elástico, a tendência dele voltar ao normal é mais difícil ainda. Por isso que dilata e perde a função. O homem não dá muita importância, talvez, né? Porque a mulher tem a parte estética, a mulher se preocupa muito com a parte estética, né? Aí ela vai procurar recurso. Dá para ter uma ideia de percentual assim, de mulheres que tem? Ou isso é uma coisa de cada 1.000 milhões aparece uma, duas? Como é que é? Não, a média a cada 10 pessoas, digamos que se tivesse 5 homens e 5 mulheres, 3 mulheres, talvez esse um homem, de 3 para 1, de 4 para 1 a relação. Mas o homem se preocupa muito com a parte de fazer a cirurgia ou não? Ou vai deixando até o limite? O homem deixa evoluir até virarem uns canos enormes que a gente já vê de longe, assim, então já sabe que já é cirúrgico. Já é cirúrgico. Porque o homem, na verdade, tem um certo medo ainda, né, um certo receio. E é o que a gente sempre orienta. Na verdade, a varize não é só questão estética. A evolução dela pode se tornar uma ferida futuramente. Então, o que a gente previne não é só a questão estética. É a questão de evoluir a doença venosa, que é uma questão importante, que é a terceira causa de procura para se afastar do serviço, do INSS. E as pessoas não dão esse fator importante, atribuem só a questão estética, né? A atividade física ameniza, melhora ou não? A atividade física é importante. Faz desaparecer um pouco aquelas veias saltadas ou não? Depois que já se estabeleceu a dilatação sadia, é difícil voltar assim de uma forma natural, né? O importante é a pessoa, antes de chegar a esse ponto, tentar amenizar a situação. Seja com o uso de meias elásticas, seja com o uso dos flebotônicos, que são medicamentos que melhoram a força dessa veia.
Porque a aveia, ela tem colágeno e pouca elastina, diferente de uma artéria que tem muita elastina, precisa ser mais rígida. Então o colágeno dessa aveia ela vai se perdendo com o passar dos anos. E se a pessoa não tiver uma alimentação adequada, uma atividade física, seja uma caminhada adequada, sapatos ideais, o histórico familiar não tem como a gente estar mudando, né? A questão gravidez também não dá, mas tem que tentar favorecer a Mas a pessoa quando aparece na sua clínica com varizes, a primeira coisa será que quer saber o histórico familiar, por exemplo, no caso de mulher, o histórico familiar e gravidez também. Quando o paciente chega nos procurando, qual é a queixa principal? A varizes que me incomodam. Me incomodam por quê? Tem dor? Não tenho dor, é questão estética. Mesmo assim, a gente vai investigar. Se a família tem alguém que já fez cirurgia de varizes ou tem varizes, se tem alguém com outro problema circulatório, que são as trombofilias, que é quando o sangue ele se coagula muito mais rápido, então pode haver tromboses também associadas. Se tem quantas gravidez a pessoa já teve, né? Se o trabalho dela é muito tempo em pé ou sentado, porque são coisas que vão somando e que a gente precisa ajudar a pessoa a ter qualidade de vida. Não é simplesmente, você tem que usar meia elástica, toma esse remédio e vai. Você precisa orientar o paciente. Por isso que eu acho assim, que a questão do médico não é tentar mudar a vida do paciente, é tentar amenizar as questões que são difíceis para o paciente buscar qualidade de vida e tentar oferecer um leque onde ele possa, né, da maneira dele, aportar essa questão ou não. Mas o ideal, por exemplo, seria a pessoa, tanto o homem como a mulher, ela já vê o histórico familiar, como existe o problema do coração, né, principalmente do coração, câncer de próstata, não sei que lá do homem. Sim. Já a pessoa já se precaver, olha, eu quero saber se alguém da minha família, meus pais, meus avós tiveram problema circulatório. Aí ela vai ter menos chance de ter. Ela vai ter menos chance de chegar ao estágio que os pais, os avós chegaram. Por isso que é o grande medo de quem vem nos procurar, eu não quero ficar com as pernas que a minha mãe durante muitos anos ficou, porque esteticamente não é uma perna bonita e hoje em dia ela tem uma ferida, né? Então são coisas que as pessoas veem o estágio final da doença e não querem chegar a esse ponto. Por isso que é atualmente mais precoce a procura do médico. Claro, primeiro, não tem uma cura a não ser a cirurgia. Não existe cura para a doença venosa, porque é uma questão evolutiva. A partir do momento que tu tens uma veia que ela com o tempo vai sofrendo oxidação, né? A questão do vinho depois é interessante a gente associar. Isso. Então ela vai sofrendo uma oxidação, vai se perdendo esse colágeno, ou seja, é um cano onde as camadas internas estão perdendo a função. Mas existe uma maneira de progredir, de regredir? Existe a progressão, com obesidade, com sedentarismo, com gravidez, com o uso do anticoncepcional. Mas para regredir, para regredir não há, mas para estagnar a gente até consegue dar uma aliviada. Que é a ideia de colocar o flebotônico, que são medicamentos via oral, que você toma ajudando a circulação. Mas também não faz milagre, né? Só para amenizar. Sim. Intervalo comercial, né, Pedrinho? Vamos fazer um intervalo comercial, o primeiro intervalo do programa. Estou conversando com a doutora Ana Nazário, que é angiologista. A senhora vai fazer a comida hoje, quer dizer, não é uma comida, é uma sobremesa. Nós já comemos a comida no programa passado, que era um salmão, né? Bem. Então harmonizado com vinho, ótimo para a circulação. Isso. Agora nós vamos comer a sobremesa no outro programa. É muito longe, né, doutora? Muito longe. É longe. O que a senhora vai fazer de sobremesa? Então, eu vou fazer um crumble de frutas, que eu adoro histórias de comida. E é sobre uma nova ideia que se teve na Segunda Guerra Mundial, que eles passavam necessidade para tentar fazer as tortas de maçã de uma forma que pudesse viabilizar. Então surgiu na Segunda Guerra Mundial pela escassez de farinha. E hoje em dia é considerado um prato requintado. É um prato tradicional americano, né? Ele é da Grã-Bretanha e se difundiu muito nos Estados Unidos. Muitos Estados Unidos, né? Tá bem, intervalo comercial, não sai daí, a gente volta em seguida. Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos.
Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Decidi investir na nossa história, não deixar pra depois. Planejar nossos sonhos agora, uma vida pra nós dois. Eu quero mais da vida, eu quero mais você. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Eu quero muito mais. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 18 e 20. 18 é analógico e o 20 é HD. Digital. É digital, mas HD, digital, não sei qual é a diferença, mas é digital então. E também a TV Cidade, um abraço para o Augusto Cancelier e o Juan Garcia, né, que são as pessoas que são os diretores da TV Cidade. Eu estou também segunda, quarta e sexta na Rádio Eldorado, das 11 ao meio-dia, onde eu passo a minha receita e dou um espetáculo ali, respondo perguntas dos ouvintes. E todas as quartas-feiras tem também a coluna Sabor e Saúde no Jornal da Manhã. E essa receita a doutora Ana está fazendo aqui, a doutora Ana está fazendo no programa aqui, vai também para a coluna do Jornal da Manhã. E agora eu quero falar mais uma vez, quando eu falo dos produtos do supermercado Bistec, e como se diz lá fora, eu falo de boca cheia. Bom, agora eu quero falar dessa linha gostosa e saborosa de geleias do supermercado Bistec. Já pensou aquela geleia assim, gostosíssima, para você passar no pão? Fica uma delícia, não acha? E o supermercado Bistec, o Pedrinho está mostrando aqui, tem uma variada linha de geleias. Aqui é apenas uma parte que eles têm, mas você encontra outros sabores. E as geleias, você sabe também que podem ser utilizadas na culinária também. Uma carne suína, uma carne de cabrito, uma carne de ovelha. Então tem a geleia de amora, tem a geleia de framboesa, tem a geleia de abacaxi e tem também um creme muito bom, que é esse creme de cacau aqui, que é muito gostoso. Tem uma geleia que são 4 frutas, tem geleia de damasco, tem a geleia de pêssego, tem uma infinidade de outros tipos de geleia que você encontra no supermercado Bistec, geleias nacionais e importadas da melhor qualidade. Uma delícia, saborosas e gostosas, você pode utilizar no dia a dia do seu lanche, na sua refeição, e também pode utilizar na linha culinária. E olha aqui, uma carne suína, uma carne de ovelha, uma carne de cabrito com uma geleia, fica uma delícia. Esta é mais uma delícia do supermercado Bistec, a linha completa de geleias nacionais e importadas. Muito bem, então a gente mostra todos os programas, a gente mostra esses produtos maravilhosos. No programa passado a gente mostrou, a gente fez uma... A gente não, porque eu falo a gente, mas foi o Alex, né, que fez a harmonização de vinho com aquele salmão que eu fiz. Toda semana a gente mostra os produtos maravilhosos que tem no supermercado Bistec. Você vai se surpreender com a linha de produtos do supermercado Bistec. Olha, você chegou no Bistec, tem produto importado, tem produto nacional, de todas as linhas e produtos da melhor qualidade. Doutora Ana, sinta-se à vontade na cozinha agora. Vamos lá, organizar o crumble. A senhora já viu o programa, né? Já analisou como é que é, então não tem dificuldade nenhuma. Não quer prática nem habilidade. Eficiência é o suficiente.
Bom, o que a gente vai fazer agora é misturar as frutas, né? Eu acho que não requer nem muita prática para isso. Bom, o que a gente pode colocar no preâmbulo de frutas são frutas que não sejam somente frutas ácidas, isso é importante, né? E eu gosto muito do colorido, porque eu acho que o colorido atiça muito mais o nosso paladar. Então, busquei umas cores assim que harmonizassem mais, com maçã, pera, manga, morango, uva e um kiwi. Não quis a banana porque a banana ela fica muito escura quando a gente coloca no forno. Isso. Bom. Isso aí é... Essa aqui é a maçã. Maçã. Misturar um pouquinho da maçã, eu vou fazendo aos poucos para daí depois misturar de forma melhor. A maçã, tem que deixar bem claro que a maçã, se você cortar a maçã muito tempo antes, tem que deixar na água para não oxidar. Ela vai escurecer, mas quando ela foi cortada na hora aqui não tem problema. Moranguinho, quando esquenta, ele solta aquela caldinha que é fantástica, né? Morango tem essa vantagem muito boa. Fresco, o quente, ele é muito bom. Manga, né, aquele colorido. Isso, vai ficar um prato bem colorido. Ih, botei uma fruta muito grande para tirar. Mas como eu estava te falando, Sadi, essa questão da receita ser da Segunda Guerra, eu acho muito legal assim, estudar algumas comidas e você descobrir o porquê que originaram, né? Não, o micro-ondas, por exemplo, o micro-ondas surgiu na Segunda Guerra também, né? Surgiu na Segunda Guerra, né? Então tem que ser... A guerra, na realidade, é uma coisa ruim, né, Alex? O Alex aqui ficou aqui, está assistindo a gravação do programa. A guerra é uma coisa ruim, mas ela serviu de laboratório também para muitas coisas, né? O alimento, o Alex, que ele é especialista na área de alimentação, engenheiro de alimentação, aquelas barrinhas, né, de comida, aquela coisa, tudo na Segunda Guerra, que foi, na Primeira e na Segunda, que foi desenvolvido aquilo ali, né? Hoje quem leva aquele tipo de comida são os astronautas, né? Sim. E a questão da cirurgia em geral, na guerra, é que realmente faz o aprimoramento de algumas cirurgias. Somente a vascular, né? Que pega as amputações, os vasos, os grandes ferimentos. Então, da guerra a gente pode dizer que pode tirar alguns benefícios, olhando para outros olhos. Né? Exatamente, olhando para o lado bom também. Né? Mas é bom que não tivesse guerra, né? Mas de toda questão ruim sempre se aprende alguma coisa, né? É que nem a Fórmula 1. Na Fórmula 1, por exemplo, é um laboratório de teste de pneus, de peça, de combustível. Então lá se testa muita coisa que se coloca em prática nos carros que estão circulando hoje no mundo todo. Para o nosso dia a dia, sempre tem alguma questão que a gente usa bastante. Que tipo de fruta aqui pode colocar? Pode colocar. Eu acho menos a banana que ela escurece na hora que ela vai pro fogo. Eu não sou muito fã de misturar nesse caso de banana, assim. Tá. De colorido, tá bom? Não vou colocar muita coisa, porque senão a gente não consegue fazer a farofa. Ela vai puxar um pouco, né? Na hora que ela vai sentar um pouquinho. Sim. Vai ficar uma camada crocante depois com a farofa em cima. E a gente vai combinar com sorvete de creme. Sim. Que eu acho que, como dizia minha mãe, até bobo come, né? Até bobo come. Então, quem dirá nós espertos nessa situação. A senhora é de Curitiba, né, doutora? Sou natural de Curitiba e vim morar em Criciúma com 8 anos de idade. Vem com 8 anos. 8 anos, vim pequena pra cá. Sim. Então eu estou agora, não falo mais leite quente, que dói o dente da frente da gente. Mas eu sou e já misturei um pouco de sotaque. E agora a gente vai misturar a farinha e uma manteiga, aquela... Que a manteiga... Nossa, manteiguinha. A manteiga, eu tenho uma manteiga natural aqui, aquela boa mesmo. Já que eu botei a manteiga, eu escondi ela. Tá gelada, não tem problema? Isso que a gente precisa, geladinha. Isso é disso. Uma baciazinha só para misturar tudo. Tá, vou pegar uma bacia aqui, ó. Opa, engalhou meu microfone aqui. Pedrinho, não tá falhando meu microfone? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Uma faca. Isso, corta em lasquinhas, né? Mas fica um prato bem colorido, né? É um prato colorido e um prato para o inverno gostoso, assim, de harmonizar e saudável, né? O que a gente pode fazer nessa farofa é colocar aveia em flocos,
Eu, particularmente, eu gosto de misturar de tudo um pouco, mas Sim. vai do paladar de cada um também, né? Tá bom de manter. Tá bom? Bom. E aqui o segredo muito difícil é misturar as coisas, né? Açúcar mascavo, Açúcar mascavo, que é o açúcar mais saudável que o branco. né? E já vamos fazendo isso, porque é importante que eles falam que fica tipo uma consistência de areia de praia, mas areia grossa, né? Não areia fina. E essa aqui é a farinha de trigo, que a gente vai mexendo. A receitinha bem facinha de fazer, Pode né? É. O que mais demora é picar as frutas. Já pica antes, né? Pra gente ganhar tempo. Eu já trouxe prontinho. Isso é o açúcar. Esse aqui é um coco ralado. Coco ralado? É, mas não adoçado, só desidratado. Também para não ficar muito doce, porque tem mascavo, tem o açúcar das frutas, que é o natural, né? Então só para dar um gostinho, que eu particularmente adoro coco. A senhora fez a faculdade em Criciúma? Eu fiz a faculdade aqui na Unesc e fiz a residência no Rio de Janeiro, na UERJ, que é vinculado à Universidade Estadual, né? Angiologia mesmo. Mas como é que a senhora conseguiu fazer lá no Rio de Janeiro? Pois então, eu descobri que existia o angiologista, não só o cirurgião vascular. E quando eu descobri essa questão, eu amei, né? Porque a cirurgia vascular, eu acho ela muito pesada. Porque são uns traumas, né, grandes, tem plantão, tem sobreaviso, e o angiologista, ele não precisa ficar nesse estresse do sobreaviso, do plantão na madrugada, né? Porque por a gente ser clínico, você consegue ter qualidade de vida. Trabalhar durante o dia, ter final de semana livre. Então acho que é uma opção de vida mesmo para ter qualidade de vida. E gosto muito do que faço. Que bom, né, doutora? A gente tem que gostar do que faz, né? Isso é verdade. Aqui é só colocar por cima, né? A ideia é isso mesmo. Fica meio branquinho assim por causa do coco e da farinha. Se fosse sem coco, de repente ficaria mais escurinho por causa do açúcar mascavo. Deixa eu tentar assim, que eu acho que é mais... Fica mais prático. Tá na frente ali, né? Tá tudo bem, Alex Copete? Tomando um vinhozinho aí? Que bom, né? O Alex está esperando a sobremesa, ele já pegou a parte boa do programa também, né? Mas está esperando a sobremesa. A profissão do Alex é boa, né, doutora? Nossa! Pesquisar vinho, sabe? Uma profissão que olha... Chega numa vinícola, por exemplo, lá em qualquer lugar, os caras abrem as portas para ele, olha. Nesse friozinho que está vindo agora, é uma profissão fantástica, hein? Harmonizar melhor ainda. Pois é. Então, a gente mais ou menos é assim. Não precisa encharcar de farofa, que esse é o objetivo. E depois a gente coloca no forno pré-aquecido, 180 graus, 20 a 30 minutos. Como é um prato pequeno, de vez em quando dá uma rodadinha. E o sorvete? O sorvete, depois a gente faz a apresentação do prato com sorvete para poder comer. Então vamos colocar no forno aqui então. No forno. Deixa aqui, está 180 graus, né? Quantos minutos? Vamos ficar 20 minutos aqui então, tá? Tá. 20 minutos. Tá. Vou botar um pouquinho mais profundo, que daí pega melhor. Não tem problema de queimar, não precisa colocar papel alumínio, nada. Não precisa. Tá bom, então. Pela aparência aí, doutora, vai ficar um espetáculo. Pedrinho, quanto tempo nós temos para esse final desse primeiro bloco aí? Já temos um minuto, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo comercial. A senhora faz comida só também, né? Com certeza. Faço, com certeza. Aprendi pela necessidade. Foi o que eu fiz. Eu morei muitos anos sozinho lá em Porto Alegre e a grana era curta, então eu fui obrigado a fazer minhas comidas. E quando eu morei no Rio de Janeiro, eu dividi apartamento com uma gaúcha e uma peruana. Então a gente fazia um ranking de melhores comidas. Como eu sempre perdia, eu resolvi mudar essa história, né? Agora Falando em Rio de Janeiro, o Jonathan, que é filho do Aurélio, também faz faculdade no Rio de Janeiro, né? Já está formado, já está trabalhando aqui, né? Da Rosângela e do Aurélio, que também se formou no Rio de Janeiro. Um abraço para eles, então, que são as pessoas maravilhosas. Vou pegar essa câmera aqui, doutor, aqui, ó. Intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta em seguida. Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados.
Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Decidi investir na nossa história, não deixar pra depois. Planejar nossos sonhos agora, uma vida pra nós dois. Eu quero mais da vida, eu quero mais você. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Eu quero muito mais. Muito bem, voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. E hoje estou recebendo aqui no programa a médica angiologista, a doutora Ana Nazário. Agora eu vou para essa câmera aqui, viu? Eu vou 3 câmeras aqui. É um espetáculo, o Pedrinho tem que correr pra caramba aí, né, Pedrinho? Esse que é fácil, estou te dando um baile hoje, né, Pedrinho? A doutora já está fazendo o crumble, né? Eu não sei nem sei o que quer dizer crumble em... Crumble. Também tentei descobrir, mas não... uma vez, o que fez um crumble uma vez aqui foi a Romana Ramon que fez uma, mas era bem diferente que isso aqui, né? Foi bem diferente disso aqui, então. Mas eu sei que vai ficar bom também com frutas, então fica um espetáculo. Não deixa de ser uma receita até bastante saudável, porque tem bastante fruta, né? Frutas, o que a gente tem no Brasil, o que mais tem é fruta, né? Sim. Então acho que é uma receita que a gente pode fazer sempre, assim, e no inverno agrada bem, porque ela é quente. É quente. Né? Doutor, a gente está falando de varizes, né? Eu quero entrar na área também de trombose. A mulher que usa sal, por exemplo, é um desencadeador, por exemplo, de varizes também, não? Então, essa questão do salto alto é muito polêmica, né? Eu digo que mulher que se preze não desce do salto jamais. Claro que o salto elevado, a agulha muito alto, que é o salto 15, a gente não pode indicá-lo como benéfico. Mas também uma rasteirinha não é tão benéfica assim quando se pensa, estou descansada, a perna está relaxada. É aí que mora o perigo. Eu não chamei a Lisandra Casagrande? Podia chamar no final? Podia chamar no final? Tudo bem, então. Agora, a pessoa que não tem uma vida sedentária, por exemplo, faz bastante atividade física, né? Ela vai viajar, ela utiliza a meia elástica, ela tem menos chances de ter varizes? Então, a pessoa que tem esses cuidados de uma meia elástica numa viagem de 2 horas e acima de 2 horas consegue ter melhora da circulação e consegue prevenir o aparecimento precoce das varizes. Agora, a meia elástica ela precisa usar como é que chama? A compressão, é isso? Tem que ser o médico que vai definir que tipo de a partir do diagnóstico da perna da pessoa, ela vai dizer que tem que ter uma mais apertada, como se diz menos apertada, usando a linguagem popular. A meia elástica, ela é terapêutica, então tudo que envolve uma terapia tem que ter uma prescrição, né? Principalmente do médico. Não precisa ser um médico vascular, que envolve um angiologista e um cirurgião vascular, mas precisa um médico que te veja tuas pernas e te prescreva uma meia certa. Porque qual é o problema da meia? Se a pessoa tem algum problema de circulação nas artérias e usar uma meia muito forte, com uma compressão alta, ela vai prejudicar a ida do sangue. Então, aí começa um problema, né? Porque se é um diabético que tem problema arterial e está usando uma meia elástica para prevenir varizes,
ele vai estar prejudicando, colocando seu pé em risco a ter uma trombose arterial, seguida de amputação, porque ele está usando uma meia que não é ideal para ele. Então, por isso que é importante saber a graduação da meia, em qual doença se deve usar a meia, em qual paciente se deve prescrever uma meia elástica. A pessoa tem varizes numa perna só ou é nas duas pernas que ela tem? Ela pode ter mais varizes numa perna só do que na outra. Geralmente é uma questão mais bilateral, assim, mas ela pode ter um envolvimento mais acentuado numa perna só. A pessoa que trabalha no escritório, por exemplo, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, o que ela pode usar, como é que ela vai se precaver para não ter um problema de circulação na varize, principalmente? Então, primeiro de tudo é a hidratação, né? Tem que estar tomando água. Isso é importante para... A água é um remédio bom para a água, circulação? você melhora a questão hídrica, melhora a questão circulatória, porque a gente às vezes retém um pouquinho de líquido e desidrata. A desidratação é importante, um fator importante para a questão de varizes. Então é importante tomar água, né? Segundo, se a pessoa ficar muito tempo sentada, fazer movimento com os pés, que eu digo que é o movimento acelerador do pedal de costureira, que você tem que fortalecer a panturrilha. Então aquele movimento com os pés ali é importante. Dá uma circuladinha, vai no banheiro. A gente sabe que tem uma horinha do café que é importante dar uma paradinha, é importante isso. Tem pessoas, mas eu preciso botar a perna para cima. Se de repente no teu trabalho tiver essa opção, né, melhor ainda, mas sim. Isso é importante. Tem pessoas que usam aquele tipo uma... Como é que chama aquilo ali? Não é banquinha que ela bota na perna para erguer um pouco a perna, aquilo ajuda? Aquilo ajuda de certo. É mais uma questão postural, uma questão mais ergométrica. Mas a parte de cima aqui não ajuda. Favorece, mas não é o grande benefício usar para essa questão circulatória, não. É mais o caminhar. Porque caminhando você vai contraindo panturrilha, que você faz a retorno de sangue melhor. Alimentação, bebida alcoólica tem alguma coisa a ver, não? Então, a bebida em excesso desidrata, né? A alimentação, gorduras em excesso também é prejudicial, né? O sangue é um fluido, ele precisa fluir na ida e na volta. Então, algumas questões que interferem no colesterol, no triglicerídeos, isso vai favorecer com que haja surgimento de algumas doenças e de forma de efeito dominal pode ter ação de varizes também. De varizes, Então, a pessoa que não tem varizes, mesmo assim, tem que ter cuidado. Vai viajar mais que 2 horas, utiliza a meia elástica. O avião, obrigatoriamente, tem que usar. Importante, porque na verdade o avião, geralmente o pessoal quer o assento da janelinha, né? E é o assento que você menos mexe as pernas, tirando do meio também, dependendo da linha que você faça. Mas o melhor mesmo é pegar assento no corredor, que é onde você consegue sair alguma vez para ir ao banheiro ou esticar um pouco melhor as pernas. O avião, se for viagem internacional, geralmente são viagens longas e você começa a ter edema, fica com a perna inchada, chega num local com a perna cansada, inchada, então é importante usar a meia elástica. E o que a gente orienta é só até o joelho, né? Não precisa ser uma meia elástica até coxa ou até cintura, até o joelho já é fundamental. Mas a senhora estava falando antes das regiões, né, que tem varizes, mas o comum mesmo são nas pernas. O braço, por exemplo, não tem varizes? Não, o braço até pode ter uma veia mais dilatada, que a gente chama de varizes, mas o braço a gente deixa porque a gente precisa ter acesso para medicamentos de emergência. Né? Então, para questão hospitalar, se você não tem acesso nos braços... Se tu não tiver uma veia aqui, tu pega a veia aqui dentro do braço, né? Da mão, do dorso da mão, do braço, mas a gente precisa ter veias importantes aqui para ter acesso rápido numa emergência. Então, o braço a gente raramente fica mexendo em veias. E a veia salteada não significa que seja uma varize, né? Ao longo do tempo, a gente vai diminuindo a gordurinha que a gente tem embaixo da pele, que é o subcutâneo. E os vasos começam a ficar mais perceptíveis, né? Por isso que, parece que eu estou com varizes. Na verdade, não é. É porque você diminuiu a gordurinha e está aparecendo os vasos. Por isso que a gente tem atleta, né? Que faz aquela musculação muito intensa que você vê todos os trajetos de veias, assim. Na verdade, não é que fez academia e apareceu as varizes, é porque diminuiu muito a gordura e os vasos ficaram mais visíveis. Mas a atividade física, a pessoa que tem varizes, ela tem que ter cuidado da atividade física ou não? Não corre o risco, por exemplo, de estourar uma veia, alguma coisa, fazendo uma atividade assim bem intensa, bastante forte? Não, se a pessoa é condicionada a fazer atividade bem organizada, né? Não são esses extremistas, ela consegue ter qualidade de vida e não tem essas
né? As causas em relação a varizes não. E os aparelhos que se usa, por exemplo, eu digo, correr uma esteira, caminhar. Agora, os aparelhos de musculação, eles ajudam a fortalecer a circulação? O grande problema de levantar peso, o excesso do peso, quando você faz o halterofilismo, é que você faz uma manobra que a gente chama de valsalva. O que seria isso? É uma força muito intensa contra os membros inferiores. Então você vai fazer com que o sangue queira fluir para o coração, ele sinta uma força contrária, bloqueando um pouco essa volta natural do sangue. Então, ao longo do tempo, a pessoa pode ter varizes pelo excesso de halterofilismo, assim como o polidense. O que acontece? As mulheres são fissuradas pelo polidense e é preocupante isso, porque elas firmam geralmente tornozelo e interno de joelho no ferro, na barra, e aquele impacto repetitivo ele vai fazendo com que tenha estimulação de neovascularização, porque às vezes causa hematoma ali também. E a mesma coisa quando você bate numa veia para tentar pegar acesso, que a enfermeira fica batendo. Hoje em dia a gente não recomenda ficar batendo na veia para pegar acesso. Simplesmente desliza que ela já vai aparecer. Então o trauma repetitivo numa veia, ela faz uma venodilatação e com o tempo pode gerar varizes. São coisas interessantes, né? Polidense deixa bonita, mas depois surgem umas varizes associadas. Essa história de barra, tem gente que bate no... Bate procurando a veia. Mas esses já são enfermeiros e enfermeiras não tão experientes, né? Debate, chega no veia, né? Porque a veia não precisa aparecer para sentir a veia, basta passar a mão para quem tem experiência. E hoje em dia tem os aparelhinhos que eles chamam de Venolight, que eles marcam uma luz vermelha e você vê o trajeto. Em laboratórios às vezes tem também, no hospital. Vamos partir para o extremo agora. A pessoa tem varize, ela necessariamente tem que operar a varize ou ela pode deixar? Se ela deixar uma varize pro resto da vida, o que pode ser? Não, assim, se a pessoa não tiver incômodo com aquela varize, não for uma área, né, onde já tem alguns sinais, como uma dermatite ocre, que é o escurecimento da perna, principalmente no tornozelo, e a pessoa não quer operar, bom, é a opção da pessoa. A gente orienta que pode evoluir. Mas se é uma questão, não me incomoda, não tem isso, eu quero ficar com ela. Tudo bem. Só que quando o sangue ele sai do coração e vai para a periferia, ele tem que voltar na mesma quantidade. Então, cada vez que você tem uma veia dilatada, ou seja, uma variz, ela acomoda, de certa forma, temporariamente esse sangue. Então, o coração fica esperando aquela carga que ele mandou e não está voltando. E com o passar do tempo, de certa forma, o coração também sente isso. Porque ele manda a carga e não recebe tudo aquilo que mandou. Isso é importante, a importância das veias e das suas válvulas, que são um mecanismo de impulso que a gente tem dentro das veias, que manda o sangue para cima. Pernas cansadas, assim, a pessoa chega no final do dia com a perna cansada, isso é sinônimo de má circulação? Perna cansada pode ser varizes, sinais de que a pessoa tem a varize, mas pode ser também falta de atividade física. Então, dependendo de qual é a rotina da pessoa, começou a fazer atividade física, já é outra questão. Melhora até a disposição, alivia o cansaço. E a pessoa chega em casa, por exemplo, de noite, num dia de trabalho, erguer as pernas, isso aí é recomendável? O que isso aí beneficia? Então, quando você deita e eleva um pouquinho a perna, o coração ele fica um pouquinho abaixo da altura dos pés. Então o sangue ele flui mais rápido do que se você está com a perna para baixo. Então você favorece a volta do sangue. Por isso que quando a gente orienta as pessoas que têm varizes, a dormir às vezes o colchão um pouco mais elevado, a questão do pé do colchão é mais elevado, ou chegou do trabalho, toma um banho gostoso, finaliza com uma ducha mais fria nas pernas, para fazer uma venoconstrição, para diminuir aquela dilatação e aliviar o cansaço. E perna para cima, para aliviar a circulação. Como se diz, perna para o ar? De pernas para o ar, né? É coisa boa. Vamos fazer mais um intervalo comercial, que eu estou, doutora, parabéns, olha, assunto bem interessante, né, Alex? A gente aprende, isso aqui é uma aula, isso aqui. Que bom, eu tenho certeza que nossos telespectadores também estão gostando. Pedro, vamos chamar então a Lisandra Casagrande, antes do intervalo comercial. Também a Lisandra sempre fala de coisas boas, coisas interessantes, coisas importantes, que é consórcio, nada melhor que consórcio, admirar consórcio e administração de imóveis. A Lisandra, com as suas dicas sempre pertinentes no programa Sabor e Saúde, é com você. Olá! Passada a temporada de férias e carnaval, a Ademilar Consórcio de Imóveis lhe pergunta:
Quais as suas metas para 2015? A compra da casa própria ou um imóvel para investimento? Para evitar pagar os temíveis juros, uma ótima opção é o consórcio imobiliário, aonde você tem custos menores e parcelas acessíveis, tendo assim a possibilidade de programar a sua compra. Visite nossa loja no Bortoluzzi Center e conheça os nossos planos. Decidi investir na nossa história, não deixar pra depois. Planejar nossos sonhos agora, uma vida pra nós dois. Eu quero mais da vida, eu quero mais você. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Eu quero muito mais. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Voltamos com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Doutora, eu não faço o nosso, o programa não é só meu, é do meu convidado, da minha convidada, dos telespectadores também. O programa Sabor e Saúde que vai ao ar todas as semanas. Nós temos a estreia às terças-feiras, às 23 horas. Você pode assistir o programa Sabor e Saúde também pela internet, no www.tvlitoralsul.net e também no YouTube, né? Depois o Pedrinho coloca o programa no YouTube, tu assiste pelo YouTube. YouTube é bom porque a gente pode parar, né? Quero ver essa parte de novo. Que visa, mata a saudade de estar aqui ao lado do Sadia. E bom, né? E aí vai indo. E também nós temos a TV Cidade, né? Também a TV Cidade, o programa Sabor e Saúde tem uma audiência. Doutor, nós estamos falando em problema circulatório, nós não podemos deixar de falar também de trombose, né? A varize, o que é a trombose, então, nesse caso? Como é que se define a trombose? Que tipo de sintomas que aparecem na pessoa? Então, só para deixar mais esclarecido, a gente tem dois tipos de trombose. No sistema arterial, que é a trombose arterial, e no sistema venoso, que é a trombose venosa. Eu tive, venosa profunda que chama, né? Porque a superficial leva um outro nome, que é a tromboflebite, que é uma trombose superficial. Então, a profunda realmente é a mais perigosa, que tem que ter uma repercussão um pouco mais... que vai... êmbolos para o pulmão, pode causar embolia pulmonar. Então, por isso a gente atenta bem uma trombose venosa por essa questão. A trombose é quando você tem o sangue, que seria um fluido, ele fica como se fosse gelatinoso e ele obstrui a passagem desse sangue em algum ponto desse trajeto da veia. Aquele que desce lá para o coração. Aquele que sai do coração desce, o que volta, na volta ali que são as veias, ela pode sofrer isso. Seja por algum estímulo traumático, seja por alguma trombofilia, que é uma doença que tem na questão de coagular muito mais fácil o sangue, seja por alguma gravidez, na hora de ganhar um bebê, é comum dar nas mulheres alguma trombose também, viagens longas, muito longas, onde a pessoa não deambula, não mexe as pernas nesse voo, pode também estimular uma trombose, cirurgias longas também, né? Cirurgia extensa também pode ser, ortopédica principalmente. Então tem algumas questões que podem evoluir surgindo as tromboses. E a trombose é uma coisa que a pessoa teve uma trombose e não tem mais cura. A perna vai inchar sempre. Então, a pessoa tem um evento trombótico, que é esse sangue que ele ficou mais gelatinoso, e a partir disso ela trata, né? E ela ganha uma outra nomenclatura, não é que ela é portadora da trombose venosa profunda, ela agora é portadora da síndrome pós-trombótica. E é onde é a questão que repercute com o inchaço nas pernas, a circulação ela ainda está recanalizando, ou seja, o sangue está tentando
repercutir aonde houve o trombo, né? O trombo. Ou ele faz uma recanalização com uma circulação colateral associada. Então é a síndrome pós-trombótica. O que a gente tem que cuidar? Porque como a veia ela sofreu essa inflamação e esse trombo, essa veia ela vai se tornar uma variz. Então você tem que tratar a síndrome pós-trombótica como uma doença venosa crônica, com os fatores de uma doença venosa crônica, com o tratamento de uma doença venosa crônica, que é o flebotônico, o uso das meias, a atividade física. São coisas que você tem que tentar amenizar o surgimento de muitas varizes, porque tem pessoas que têm muitas varizes pós-trombose. Depois da trombose pode ter mais varizes? Pode ter varizes, porque você interrompeu aquele fluxo sanguíneo e você alterou, né, o trajeto normal. Então a circulação ela começa a ganhar espaço onde as veias são menores. E a veia ela não está com aquele suporte sanguíneo que ela tem que receber. E é onde pode fazer o surgimento de varizes também. Então, o pulmão circulatório tem que ter cuidado de todas as formas. Todas as formas. Viagens longas se usa meia elástica. Avião se usa meia elástica. Também. Carro. A pessoa que trabalha sentada tem que dar uma caminhadinha de vez em quando. Caminhadinha de vez em quando. Os esportes muito radicais é importante tomar cuidado, né? A indicação da meia elástica, não comprar meia elástica sem indicação médica, porque você pode realmente, né, trocar leve por gato. Então é importante ver essa questão do benefício e do malefício. A pessoa tem, por exemplo, um problema numa perna, ela tem que usar as duas meias ou uma só? Se a pessoa teve trombose numa perna e a questão dela é tratar a síndrome pós-trombótica, ela vai tratar somente aquela perna conforme a graduação estipulada da meia. Mas o medicamento que ela vai estar tomando vai estar beneficiando a outra também. Então a meia elástica não precisa ser nas duas pernas. Não precisa ter trombose numa perna só. Doutora, eu estou louco para comer a sobremesa, porque eu já comi salmão, né, no programa passado. Pois então. Já faz tempo isso. História, hein? E agora eu quero a sobremesa. Então vamos lá. Vamos lá, então. Então vamos lá. Tá. O Pedrinho vai fazer uma fotinho daí também, né? Em silêncio agora aqui no estúdio, doutora. Vamos desligar o fogo então? Acho que já desligou, já deu tempo, né? Deu tempo, É mais ou menos 20 minutos no fogo. De 20 a 30, o que a gente tem que perceber é o escurecimento dessa farinha, que a gente colocou branquinha, né? E outra coisa interessante, quando é de vidro, olhar essa calda que vai borbulhando. Cuidado, tá quente, não vai queimar. Eu tenho uma calda aí, né? Essa caldinha que é o interessante pra gente fazer agora. Sim. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a apresentação com sorvete ali. Sorvete de creme é um bom acompanhamento. Nata, chantilly, mas eu acho que o sorvete sempre é bem-vindo, né? Fazer lá e depois passo ali? Não, passo ali que saúde fica melhor. Eu só coloquei aqui que eu achei, mas não tem problema nenhum. Fazer um enfeitezinho só para dar um... Doutora, sabe que aqui tem um pote de sorvete, né? Se a pessoa... Eu moro sozinho, a senhora mora sozinha, também não tem problema de alguém comer o sorvete, né? Mas tiver gente em casa, Pedrinho, escreve feijão aqui no pote de sorvete, ninguém come, Isso é bom também a gente fazer. Ninguém come lá no sorvete, já está escrito feijão. Fazer isso no verão, né? No verão é bom a gente fazer isso. E se come quente ou frio? Se come quente para aproveitar e fazer a amenização com o sorvete. Que o sorvete vai derreter daí, né? Vai derretendo e daí você consegue... Sim. Botar uma casquinha em cima para dar um chá. Isso, Ficou bonito mesmo. Cheiroso, né? É uma sobremesa cheirosa. E eu vou experimentar? Pois então. Deixa eu pegar aqui então. Valendo aquele vinho que você mais gosta. Aquele vinho branco que nós estávamos tomando aqui, né? Aquele vinho que você mais gosta. Passada. Aí eu pego um pedacinho de sorvete. E mistura com a fruta. E pega um pouquinho da farofa também, que é interessante. Que beleza isso aqui, olha aqui, ó. Que bom isso aqui, ó. Fumacinha. Tá muito quente? Não. Espetáculo, doutora. Só tem que vir mais seguido aqui fazer essas coisas pra mim. Muito bom, ó. Aqui, ó. Bom que não fica doce, né? Não, é bom porque aí coloca o sorvete, né? O sorvete ele vai derretendo com calor. Muito bom.
Pedrinho, nós temos tempo ainda no programa, não? Temos um minutinho. Meu tempo de agradecer, doutor, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que é uma profissão importante, né? O médico, todas as profissões são importantes, mas o médico mais ainda também, né? Que salva vidas, que ajuda as pessoas. Eu que agradeço essa oportunidade em poder mostrar alguma coisa que a gente também faz além da medicina, né? Além de tentar cozinhar, eu gosto de fotografar, fiz dança, então é bom a gente ter alguns hobbies para sair daquele estresse da medicina, né? A sua clínica é em Cocal do Sul, né? Então, eu tenho clínica em Cocal do Sul e faço parte da equipe do Luciano Schutz há 2 anos e meio. Clínica integrada do Dr. Luciano Schutz, né? É Schutz ou Schutz é a mesma coisa, né? Então, a doutora faz parte também da clínica, né? Que é uma clínica integrada, onde tem vários profissionais de várias... que atendem várias funções, né? Tem podólogo, tem podólogo, fisioterapeuta, temos o Luciano, que é imprescindível na clínica. Cirurgião plástico, É uma equipe que trabalha em prol do paciente. Não vamos esquecer de ninguém, então. Um abraço a todos lá, sinto-se todos abraçados na clínica do Dr. Luciano X. Obrigado, então, doutora, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde.